Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é batido para muita gente, mas que outros têm uma certa dificuldade, né? A gente vai falar hoje sobre regra de três. Simples, onde nós vamos trabalhar também a questão das grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Vejam só. Já trago aqui alguns exemplos que, antes de fazer a regra de três em si, a gente precisa saber. A regra de três, na verdade, ela trabalha com proporção. O que é proporção? É você igualar duas razões. Por exemplo, se eu tenho 2 terços, que é igual a x sobre 9, eu estou fazendo uma proporção, ou seja, um lado, o primeiro membro, é igual ao segundo membro aqui, porque vira uma equação. Qual é o valor de x para que isso aqui seja verdade? Observe que 9 é 3 vezes 3. Então, x vai ter que ser 3 vezes 2. Então, só por observação, né? Se fazer muito cálculo, x aqui é igual a 6. Você aprendeu lá também aquela regrinha de multiplicar cruzado. Se você multiplicar cruzado aqui, vai ficar como? 3 vezes x, que é igual a 2 vezes 9, que é 18. Logo, x é igual a 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, a resposta é a mesma. Você pode fazer isso aqui apenas por observação, também você pode fazer, né, o cálculo ali. Depende de como você achar melhor. Isso é o que está por trás da regra de 3, uma proporção, certo? Agora, a partir daí, surgem outras questões, onde a gente vai avaliar se as grandezas que estão envolvidas são diretamente, inversamente proporcionais e tudo mais. Beleza? Vamos continuar. Aí trago aqui um exemplo clássico sobre regra de 3, né, que a gente mais usa. Um carro percorre 200 km em 2 horas e meia. Mantendo a mesma velocidade média em um trajeto de 1.000 km, qual seria o tempo do trajeto? Aqui você faz a comparação do que você tem. O que você tem é distância e tempo, né? Ou seja, comprimento e tempo, as grandezas. Então você faz a comparação entre as duas grandezas. Veja só, a distância do primeiro trajeto era de 200 km e o tempo 2,5 horas, ou 2,5 horas, né? Se você está comparando com o carro a mesma velocidade, tudo igual, não mudou, só que a distância agora que ele vai percorrer é de 1.000 km. Em quanto tempo ele vai fazer isso? Aí você tem que fazer uma análisezinha aqui interessante. Você tem que analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou não. A sua referência é sempre aquela que está com a incógnita, que no caso aqui é o x. Então é o tempo. Você pensa o seguinte: se o tempo aumentou, isso quer dizer que ele percorreu mais ou menos, uma distância maior ou uma distância menor. No caso, se o tempo aumentou com a mesma velocidade, ele percorreu uma distância maior também. Observe que as setas estão para o mesmo sentido. Ah, professor, tem que ser para cima ou para baixo. Tanto faz. Se você botou para incógnita para cima, o outro, se tem o mesmo comportamento de crescimento, fica para cima. Se você colocou para baixo, se o outro tem o mesmo comportamento de decrescimento, então você coloca para baixo também. O importante é analisar se elas estão no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, o que é que você vai fazer? Vai fazer a proporção, exatamente como está aqui. Eu costumo sempre orientar a colocar a que tem incógnita na frente, né? Para não confundir quando você for fazer regra de 3 composta. Então, já treina colocando sempre a que tem a incógnita na frente. Então, 2,5 sobre x é igual a 200 sobre 1.000. Usei exemplos, números aqui bem tranquilos, então esse zero eu corto com esse zero eu corto com esse zero. Então, você vai multiplicar esse por esse e esse por esse. Vai ficar o quê? Que 2x é igual a 25. Logo, ó, fazer aqui, x é igual a 25 dividido por 2. Então, x é igual a 12,5. Como nós estamos falando de hora, né? Então, nossa resposta aqui é 12,5 horas nesse trajeto de 1.000 quilômetros. Se você quiser fazer aqui também pela lógica, você consegue, ó. Por quê? O que aconteceu aqui, ó? O trajeto, ele foi multiplicado por 5 vezes 5. Então, o tempo, ele também vai ser multiplicado por 5. Quanto é 5 vezes 2,5? 12,5 também, tá certo? Então, um exemplo prático e clássico sobre regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais, porque as setas têm o mesmo sentido.
Vamos fazer outro. Aqui a gente tem um outro exemplo também muito batido sobre regra de 3, né? 2 pedreiros constroem um muro em 25 dias. Quantos pedreiros, com a mesma capacidade de trabalho dos 2 anteriores, seriam necessários para construir esse mesmo muro em 5 dias? Olha o que você tem. Você tem, então, a quantidade de pedreiros e você tem o tempo também, né? Que é o número de dias. Você pode botar dias ou tempo aqui, não tem problema nenhum. Então, se eu tenho 2 pedreiros que constroem em 25 dias, quantos pedreiros seriam necessários para fazer o serviço em 5 dias? Você tem que analisar as grandezas. Observe, se eu tenho mais pedreiros, isso quer dizer que eu vou gastar menos dias para trabalhar. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais pedreiros, quanto maior a mão de obra, menos tempo eu gasto para construir, certo? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Você pega a que está com a incógnita do jeitinho que está, 2 sobre x, e a segunda você pega e inverte. Vai ficar 5 sobre 25. E aí multiplica cruzado também. Então vai ficar 5x, que é igual a 2 vezes 25, que é 50. Fazendo aqui, você vai ter que x é igual a 50 dividido por quem? Por 5. X é igual a 10. Então, 10 pedreiros conseguiriam construir esse muro em 5 dias, certinho? É um vídeo para clarear um pouquinho a mente sobre regra de 3 simples, com grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e curte para fortalecer a gente aí. Valeu? Até a próxima!